Bom dia, eu vou falar sobre a definição de marginalização. A marginalização é o processo pelo qual os indivíduos ou grupos sociais são excluídos do acesso pleno aos direitos, recursos e oportunidades da sociedade. Isso pode ocorrer por motivos econômicos, sociais, culturais, raciais de gênero ou educacionais. Pessoas marginalizadas geralmente têm menos acesso à educação de qualidade, trabalho digno, saúde, segurança e participação política. A marginalização não é apenas uma exclusão física, mas também simbólica. Elas são colocadas à margem da sociedade, invisibilizadas ou tratadas como menos importantes. Esse fenômeno reforça desigualdades e impede o desenvolvimento social justo e equilibrado. Meu nome é Iago, eu vou falar sobre as causas da marginalização. Bom, as causas da marginalização são diversas e interligadas. Uma das principais é a desigualdade socioeconômica, que afasta os grupos inteiros do acesso a direitos básicos. Outras causas importantes é o preconceito estrutural, o racismo, machismo e xenofobia, que impede a participação igualitária. Também pode citar a falta de políticos públicos eficientes e da precarização da educação e do trabalho. Além da violência urbana, que afeta mais fortemente a população vulnerável, todos esses fatores criam um ciclo onde que nascem essas condições difíceis, tem muito menos chance de ascender socialmente. Então as causas deixam tudo mais difícil para a pessoa que é marginalizada. Oi, meu nome é Gabriel, eu vou fazer um vídeo falando sobre como a marginalização afeta as mulheres para o trabalho do Wellington. Então, a marginalização, ela afeta as mulheres de forma ainda mais intensa, principalmente as mulheres negras, pobres e que moram em periferia. Elas enfrentam dupla ou até tripla exclusão, por gênero, raça e classe social também. No mercado de trabalho, elas recebem salários menores, elas têm menos acesso a cargos de liderança e também sofrem bem mais assédio. Muitas mulheres também são empurradas para empregos informais, que não têm direitos e também não têm segurança. Além disso, a violência doméstica e sexual limita ainda mais as suas oportunidades dessas mulheres. Tudo isso mostra como a marginalização feminina está diretamente ligada ao machismo e ao racismo presente na estrutura da sociedade. Bom dia, eu sou a Daniela, vou ajudar o Wellington no trabalho dele sobre marginalização. Eu vou falar sobre os dados. Os dados confirmam a realidade. Segundo a pesquisa nacional recente, mulheres ganham em média 20% a menos que os homens. Mesmo realizando funções semelhantes, entre as mulheres, funções semelhantes, acabam ganhando menos. Entre mulheres negras, essa diferença é a maior. Dados sobre pobreza mostram que mulheres têm maior risco de viver em situação de vulnerabilidade social. Além disso, estatísticas indicam que a cada minuto, várias mulheres sofrem algum tipo de violência ou agressão no Brasil. Esses números se conectam diretamente à definição, às causas e à realidade feminina. Eles provam que a exclusão não é algo individual, mas é estrutural e sustentada por desigualdades históricas. Eu vou falar sobre as consequências da marginalização do Wellington. A marginalização gera consequências profundas. Ela aumenta os índices de violência, desemprego e pobreza, afeta a saúde mental, porque pessoas marginalizadas se sentem desvalorizadas e sem perspectivas. Também reduz o acesso à educação, diminui a participação social e a política, enfraquecendo a democracia. Além disso, causa ciclos interacionais da exclusão. Crianças que crescem em ambientes marginalizados têm menos chances de mobilidade social, perpetuando desigualdade para as mulheres. Isso significa mais risco de violência, dependência financeira e falta de autonomia. A marginalização é um processo complexo e multifacetado, que não surge de forma isolada. É o resultado de desigualdades históricas, preconceitos culturais e da ausência de políticas públicas capazes de garantir o direito básico para todos. Os que os colegas trouxeram, a definição, causa, os dados em relação com a realidade feminina, mostra que combater a marginalização existe reconhecer que ela existe e que afeta os grupos específicos de maneira mais intensa.
importante entender que a marginalização não é culpa das pessoas que estão nela, mas sim uma estrutura social que privilegia alguns e exclui outros. Quando olhamos como olhamos para mulheres, especialmente negras, periféricas, que são atingidas, percebemos que, como gênero, raça e pobreza se somam e tornam as desigualdades ainda mais cruel. A mudança começa pela conscientização, pelo combate ao preconceito e pela defesa das políticas públicas, que promovem educação, saúde, segurança e oportunidades reais. Enfrentar a marginalização é reconhecer que todos merecem dignidade, voz e igualdade. Enquanto partes da sociedade foram tratadas como margem, nunca teremos um país verdadeiramente justo.